são os carros utilitários ou esportivos. 50 mil dólares, com poucos dias você tem crédito, sendo que o comum se repete no mundo todo. Nem sempre é uma relação tão favorável. O teu credit score, como se fosse o Serasa. E aí, brasileiros? Sou Adolfo da Seminovos Vancouver e hoje eu vim aqui para falar de como comprar um carro no Canadá. Não seria simples, eu vou pagar e vou receber o carro? No final das contas é isso, mas até que se chegue no produto final do carro com a melhor compra, existe um passo a passo que a nossa experiência aqui pode com certeza ser compartilhada para ajudar vocês. Já começa aí se inscrevendo no nosso canal, dá o like no nosso vídeo, liga o sininho para poder receber os próximos vídeos que a gente lança com frequência, e o nosso intuito é sempre levar orientação, levar conhecimento e trocar experiência. E se vocês tiverem de dúvidas, lança aqui nos comentários que a gente tem o maior prazer também em respondê-los. Como é que eu compro um carro no Canadá? No Canadá nós temos carros de 500 dólares ao infinito. Logicamente, a gente vai se ater à média, aos carros que a gente escolhe por razão, quando a gente está mudando de país, quando a gente precisa para logística da família, quando precisa para fazer dinheiro, precisa para trabalhar. E essa é a linha de carro que move o Canadá, 99% das transações são esse tipo de carro. 5 mil dólares, você tem carro para comprar. 50 mil dólares, com poucos dias você tem crédito para comprar. Então, a gente vai falar aqui sobre marcas, vai falar sobre como comprar, vai falar sobre os custos agregados, sobre garantia, manutenção. Com certeza vai ser bem explicativo aí para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto, quais são as marcas mais tradicionais? Eu saio do Brasil, tem algumas marcas aqui. Quando eu chego fora do Brasil, em qualquer país, existe uma gama de carros diferentes, modelos e marcas diferentes. Aqui realmente é assim também, sendo que o comum se repete no mundo todo, o que é as marcas mais tradicionais. Via de regra, os carros japoneses estão em primeiro lugar, como está no mundo todo, carros da Nissan, da Mitsubishi, da Honda, da Toyota, da Mazda, do Subaru, as principais marcas japonesas. Junto deles vem as asiáticas como um todo, que além dos japoneses tem os coreanos aqui no Canadá, que é a Hyundai e Kia. Não tem carro chinês aqui, uma curiosidade. No Brasil eu sei que está uma enxurrada, está uma invasão de carros chineses agora em 2024, que é onde a gente está gravando. Aqui, carro chinês até agora não entrou. Em segundo lugar, de mais tradicionais, a gente vai encontrar os carros norte-americanos, naturalmente. Canadá e Estados Unidos. Canadá não tem tradição por produção de carro, então o carro norte-americano é o carro que vem dos Estados Unidos, é Ford, é Dodge, Chrysler, é Jeep e algumas outras marcas pontuais, modelos pontuais. GMC, uma marca forte aqui também, mesmo a Chevrolet no Brasil, voltada para caminhonetes. O que vem de fato dos Estados Unidos para cá são os carros utilitários ou esportivos. F-150, as picapes da GMC, Dodge Ram, Mustang, um carro que vem muito forte lá para cá, Dodge Challenger, Dodge Charger, até porque, mais uma curiosidade de mercado, o mercado canadense ele é muito restrito ao consumo interno. Não só quando se fala de carro, até quando se fala de música, quando se fala de alimentos, quando se fala de consumo como um todo, o mercado canadense ele se protege muito. Além de ter barreiras fiscais, barreiras que o governo impõe, existe a barreira cultural que é a mais forte. O bairrismo, o tradicionalismo do canadense não valoriza tanto o carro vindo de fora, especialmente vindo dos Estados Unidos. Daí que o carro asiático tem força, até porque a comunidade asiática no Canadá é muito forte, né? Tem muito asiático aqui morando no Canadá, pela tradição mundial que é inquestionável dos carros asiáticos. Passada a barreira dos carros norte-americanos vindo dos Estados Unidos, a gente vai falar dos carros europeus, exatamente. São os carros que atuam mais na categoria luxo. Eles não vão ter na mesma proporção que existem carros asiáticos ou mesmo os norte-americanos, mas eles têm o domínio da categoria luxo. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Land Rover, são os carros europeus que realmente vêm dominar aqui. Também existe Volkswagen, outras exceções europeias, mas que estão em menor proporção. Perfeito. Eu sei das marcas, modelos, não adianta a gente falar um modelo ou outro aqui, porque vai variar muito. A gama de oferta por marcas é bem maior do que o que a gente vê no Brasil hoje. Algumas marcas que a gente não tem costume no Brasil, aqui passam maior confiança. Primeiro porque a rede de autorizadas, de concessionárias autorizadas de cada marca existe. Algumas marcas no Brasil não existem. Aqui existe a rede autorizada de praticamente todas as marcas e essa rede é farta. Então, quando você precisa de comprar peça, de fazer uma revisão, de marcar um serviço, você vai ter essa assistência muito mais facilitada. Outro ponto curioso
dessa relação multimarca entre concessionárias, quando você está em algumas províncias mais isoladas, que não tem todas essas concessionárias específicas de cada marca, você pode comprar um carro em outra província que seja de uma marca X e fazer a manutenção desse carro na concessionária na sua província de marca Y. Em qualquer lugar que você chegar, todas as marcas vão atender todas as outras marcas, preservando ali um limite de idade naquele carro. Normalmente até 10 anos de uso, todas as marcas atendem as outras para fazer a revisão ou qualquer outro serviço. Ah, Adolfo, então como é que funciona a garantia do carro? Se eu preciso carimbar aquele manualzinho, fazer de 6 em 6 meses, anualmente, a revisão para poder manter a garantia do carro. Aqui não se carimba manual, é uma diferença muito marcante para a gente. Se o seu carro, no período de garantia de motor, der problema de motor, sua função é comprovar que você trocou o óleo do carro no tempo correto, que aí vão ter formas de registrar esse serviço que foi feito, principalmente você guardar a nota fiscal junto do manual do seu carro, junto do documento do seu carro. E aí, no período de garantia, você guarda a comprovação ou informa o serviço nos sistemas que existem aqui para isso e fica a cobertura da sua garantia sem risco. A garantia do carro, que é uma garantia que funciona muito mais eficaz do que a nossa experiência no Brasil, ela depende da manutenção correta, ela não depende da manutenção programada no manual. É um ponto forte aí para a gente considerar. Ok, eu comprei um carro que está fora da garantia de fábrica. E aí, eu quero escolher um carro um pouquinho mais antigo, porque eu estou chegando e meu budget, meu orçamento, ele está limitado, então eu vou escolher um carro que certamente já está fora da garantia de fábrica. Existe uma cultura muito forte da garantia estendida. Quando se compra o carro, também se compra, você paga por isso, uma garantia estendida. Normalmente essa garantia estendida, ela é super flexível, você escolhe se quer só de motor e câmbio, se quer ela bumper to bumper, que é como a gente chama no Brasil, mais ou menos aquela garantia completa. Você paga por isso dentro do próprio financiamento do carro, você não precisa desembolsar de imediato. E essa garantia, ela te dá uma rede de cobertura em oficinas licenciadas e em itens de cobertura muito confortável para você pagar ali uma franquia de 100, 200 dólares e fazer o serviço de reparo do seu carro nas oficinas licenciadas, que sempre incluem a própria concessionária da marca, inclusive, na maioria dos serviços. Então, se você tem o costume de comprar um carro zero no Brasil, ou sempre comprar carro super novo, e na sua mudança está inseguro de comprar carro antigo, cogita aí já de imediato, quando você comprar o carro, comprar essa garantia estendida. Normalmente, o impacto, se você vai comprar financiado, é muito sutil e sempre vale a pena. Como eu sempre falo aqui, a ideia é que você compre um carro que não precise fazer reparo nos próximos 2 ou 3 anos. Mas como toda máquina está suscetível à manutenção, a manutenção aqui, o custo é muito alto. Em média, um mecânico cobra 150 dólares por hora de trabalho. A oficina mecânica, naturalmente, não é só a pessoa. A oficina mecânica vai cobrar de labor 150 dólares em média. Além disso, as peças, além disso, outros custos que possam vir a agregar aquele reparo. Então, você ter garantia estendida é meio que ter um plano de saúde no Brasil. Você não quer usar, mas se precisar usar, você está tranquilo que não vai afetar tanto o orçamento da tua família. E os carros mais antigos ainda, Adolfo? Beleza, eu consigo pegar um Corolla 2003 e colocar uma garantia estendida nesse carro? Consegue. Quanto mais antigo e problemático, menos vai valer a pena. Um Corolla não é problemático tradicionalmente, mas um carro 2003 dificilmente vai ser tão confiável, independente da marca. Sei lá, um carro desse vai custar 5 mil dólares, não vale a pena você pagar 3 mil dólares de garantia estendida para esse carro por 2 anos, por exemplo. Especialmente porque é um carro que vai ser temporário quando você chegar. Você não vai passar, talvez, 2 anos com o mesmo carro. Então, mas nem sempre vale a pena. Normalmente os carros mais antigos, eles são aquele tipo descartável. Você compra um carro de 3, 4, 5 mil dólares, ele quebra o ar-condicionado, o conserto dá 2.500 dólares, 2.000, 3.000 dólares, você convive com o carro sem ar-condicionado. Ele quebra o vidro, a máquina do vidro elétrico do passageiro, dá 800 dólares para consertar, 1.000 dólares para consertar, você convive com um vidro que não baixa. Até que um momento ele quebra o motor, quebra a transmissão, você se cansa dele, e aí você descarta ele. Então esses carros, eles acabam tendo um perfil de carros mais descartáveis, grosseiramente falando, né? Adolfo, você me indica comprar um carro velho desses? Todo caso tem que ser estudado. Então você me indica comprar um carro zero, seria o melhor? Depende da sua família, depende do seu plano, depende das suas condições, depende do seu trabalho. Aí é onde o trabalho da Seminovos Vancouver vai poder contribuir de fato com você. A gente senta para conversar como é a estrutura da tua família, como é o plano do Canadá que vocês traçaram, o que é que você pensa de trabalho, o que é que você pensa de lazer, de turismo, de viagens,
qual é o teu orçamento ideal, se você tem uma aceitação, tem uma predisposição favorável a contrair um financiamento, que nem todo mundo se sente confortável, a maioria das pessoas busca isso. Mas se você não se sente confortável, será que não é melhor pegar um carrinho mais baratinho desse e a gente ir progredindo? Enfim, a nossa função é ver o teu cenário, ver o teu conforto e encontrar a melhor combinação de negócio para você. Ok, bora falar de custos. Quanto é que custa para manter um carro desses? Fora manutenção. No Brasil a gente paga IPVA, paga licenciamento, paga seguro obrigatório, tem um medo danado de como vai ficar a conta das multas no final do ano, a gente tem uma recorrência muito forte de multas. Enfim, como é que funciona isso no Canadá? Multas é um negócio que existe, mas é bem menos recorrente do que o que a gente enfrenta no Brasil. Radar de velocidade é um negócio que tem muito pouco aqui. Quando tem a tolerância para você passar acima da velocidade, é algo bem elástico, não preocupa tanto. As abordagens policiais, quando a gente faz alguma coisa errada, muitas vezes elas são para orientar e nem sempre são para multar, e o trânsito funciona de forma mais organizada. Então, você tem um carro para manter, documentação, manutenção mecânica, são os pontos principais. O fluxo, o uso, o dia a dia não traz tantas novas despesas inesperadas. Ok, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, existe essa combinação? Não. Você não precisa renovar nada do seu carro com novas despesas. Aqui existe uma despesa única no seu carro, além da aquisição. O seguro obrigatório. Todo carro aqui tem que ter placa e para ter placa tem que ter seguro. O seguro, ele torna o teu carro regular para circular, porque tudo que precisa ser feito está envolvido no processo de contratação do seguro. Em British Columbia, especificamente aqui em Vancouver, a contratação do seguro é pela ICBC, que é o órgão de trânsito local, que é do governo. Todo o registro do carro, toda a proteção, toda a cobertura de seguro, a informação do imposto que você paga sobre o carro, tudo na aquisição do carro você paga esse imposto, tudo está relacionado simplesmente à placa. Então, pagou o seguro mensal, seguro anual, dependendo da forma que você contratar, está com tudo regular, você não terá nenhuma despesa a mais. Quando o seguro vence, normalmente depois de um ano, quando o seguro vence, ele vai ter uma renovação automática, pode-se dizer, nas mesmas condições que se tem contratado. Você só vai precisar confirmar com o teu agente de seguros aquela renovação. E, salvo engano, você paga uma tarifa de $18 por essa renovação. Todo o custo do carro é o seu seguro. Não tem licenciamento, não tem IPVA e o DPVAT do Brasil pode se confundir um pouco com o seguro obrigatório daqui. Mas, na verdade, quando se fala de seguro, se fala da cobertura como se faz nas empresas privadas no Brasil. Não é aquele seguro do governo. O seguro aqui cobre acidente contra terceiros, cobre roubo, furto, enchentes, causas naturais, vandalismo. E esse seguro é o mesmo que está relacionado à placa. Não tem nada a ver com DPVAT. E o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, não existe nada similar aqui. Quando a gente compra o carro, o que teria mais relação com o IPVA seria Sales Tax, que é o imposto sobre consumo. Do mesmo jeito que ao comprar um aparelho de telefone você vai pagar 12% de imposto, ao comprar um carro você também vai pagar 12% de imposto. Ah, Adolfo, então se eu comprar um carro de 10 mil, eu vou ter que desembolsar mais 1.200 para comprar o carro. Exatamente isso. A diferença é que se você estiver comprando o carro financiado, você não precisa desembolsar nada e esse imposto vai ser incluso no seu financiamento também. Na sequência, eu já sei o estilo de carro, já sei como é que funciona garantias, já sei como é que funciona o custo de documentação para poder documentar o carro e mantê-lo em dias com o governo. Como é que eu compro? Eu preciso financiar o carro. Ou então, poxa, eu vou chegar com meu visto de turista para poder alterar meu status quando estiver aí. Cada plano Canadá tem sua estratégia, não é nossa expertise falar disso aqui. Mas a rigor, você quer comprar o carro, você precisa ter condições financeiras para pagar simplesmente. Como turista você consegue comprar, desde que seja um pagamento à vista. Como um residente temporário, naturalmente você vai conseguir comprar o seu carro à vista, mas também já consegue fazer um financiamento de longo prazo, não só o financiamento restrito ao tempo do seu visto, como às vezes se confunde. A gente precisa entender que quando se faz um financiamento bancário, o bem de garantia daquele financiamento é o próprio carro. O prazo do financiamento vai estar de acordo com a longevidade daquele bem que está sendo usado como garantia, que é o carro. Se o seu visto é de maior ou menor prazo, o carro ele permanece com o mesmo perfil de garantia para aquele financiamento. Então, se desassocia um pouco por causa disso. Existe muito uma tradição de leasing na América do Norte. O leasing, ele a rigor seria como se fosse um aluguel, onde o seu carro fica no nome da concessionária que você fez a negociação de leasing. Você tem alguns limites de quilometragem, de manutenção, de arranhões, seu carro não pode ter nenhum arranhão, nenhum detalhe de danos.
que você vai ter responsabilidade sobre isso na devolução desse carro alugado. Ah, mas o leasing não é uma compra? É realmente um aluguel de fato, como se eu fosse uma locadora? Se confunde um pouco, mas é um modelo que faz com que a pessoa que contrata aquele leasing tem o direito de uso daquele carro enquanto estiver no contrato, de uma forma mais acessível. Esse leasing, via de regra, vai te pedir uma entrada, vai te fazer um parcelamento nas mesmas condições do financiamento bancário, em taxa de juros, prazos mais reduzidos do que o financiamento bancário. A diferença é que, no final, o leasing sempre te pede um saldo final. Ele vai te deixar uma parcela residual. Essa parcela residual, normalmente é no final de 3, 4, 5 anos, dependendo de como for o seu plano de leasing, muitas vezes ela vai bater com o valor que o teu carro vale no mercado naquele momento, depois de 3, 4 ou 5 anos. Nem sempre é uma relação tão favorável, especialmente para o residente temporário. Não é o que nós indicamos. Trabalhamos com leasing aqui para quem tem essa preferência, mas não é a nossa indicação na maioria dos casos. Às vezes encaixa. O financiamento bancário vai fazer a tua construção de crédito, o teu credit score, como se fosse o Serasa, o perfil do Serasa, de pontuação de Serasa, ele vai melhorar com o teu financiamento bancário. Quando você contrata, ele cai um pouquinho. Depois que você começa a pagar 3, 4, 6 meses, ele vai fazer com que o teu crédito evolua. Para quem tem plano de no futuro comprar imóvel, fazer investimentos com financiamento bancário, coisa do tipo, ter esse perfil de crédito trabalhado é um ponto muito forte. No caso de financiamento de carro usado mais antigo, mais antigo ou até mesmo nos seminovos, existem algumas concessionárias aqui que trabalham com financiamento próprio da casa. Eles dizem, vamos fazer o financiamento do seu carro como se trabalha um financiamento comum. Quando você faz, que tem aquela aprovação do financiamento, às vezes você descobre que é um financiamento que a própria casa empresta o dinheiro para comprar o carro dela mesma. E aí esse financiamento é o chamado financiamento in-house. Esse financiamento in-house, ele se assemelha muito ao leasing do carro usado. Grosseiramente falando, é a mesma coisa do leasing, sendo que para carro usado. O leasing tradicional por bancos, ele é voltado para carros novos. Eles dependem de acordo entre os bancos e as concessionárias, ou as marcas. Nem sempre é a concessionária quem faz o leasing, muitas vezes é a própria marca que faz o leasing. Esse financiamento in-house, o leasing do carro usado, ele vai trazer condições similares ao leasing do carro novo, onde o carro fica no nome da concessionária, onde você tem uma entrada a pagar, tem um prazo de parcelamento de 3, 4, 5 anos, também depende muito do seu contrato, e no final vai te deixar um saldo residual a pagar. Na maioria dos casos, 99% dos casos, ele não constrói crédito para o seu perfil de crédito no bureau de crédito local, não vai pontuar no teu credit score positivamente. O teu carro, por estar no nome da concessionária onde você comprou, na hora de fazer uma negociação de venda, você depende de pedir autorização a eles para vender esse carro, mesmo que seja na troca em uma outra loja. Não é das relações mais favoráveis, normalmente. Às vezes é uma saída para quem chegou e realmente não tem crédito, ou maltratou o crédito nos primeiros meses aqui e precisa do carro com urgência. Às vezes é uma saída, mas não é um produto que nós trabalhamos aqui. Indicamos com muitas ressalvas para determinados casos. Enfim, essas são os tópicos principais de como comprar um carro no Canadá. A gente tem muitos assuntos a discorrer nas entrelinhas desses tópicos que nós citamos aqui, mas não adianta a gente fazer um vídeo de 3 horas que ele ficaria pouco produtivo. Caso tenha dúvida, pontualmente manda aqui que a gente vai responder. A gente vai, de repente, ter a ideia de gravar um novo vídeo mais informativo naquele aspecto. Com certeza é o caminho de você chegar no seu carro de forma mais concreta, mais certa e sabendo o que pode acontecer com aquele carro, com o teu contrato de financiamento e com a projeção futura, naquela tua revenda, quando você for trabalhar o carro posteriormente. Tem que entender que quando a gente compra um carro no Brasil, a gente vê um carro anunciado por 50 mil reais, a gente chega na loja, paga 50 mil reais e recebe o carro. O carro anunciado por 50 mil dólares aqui, ele vai minimamente acrescer dos impostos, que são 12%. Então, o carro anunciado por 50 mil, no mínimo ele vai a 56 mil dólares. E quando você vai financiar, tem outros custos, tem tarifas de preparação e de documentação nas lojas. A garantia estendida é um item que vai onerar na tua compra. Eu sempre indico, ela é opcional em todos os casos, mas eu sempre indico que se tenha. Então, cabe uma conversa, cabe uma orientação profissional antes de tomar a decisão. Se você já estiver aqui no Canadá, você está ainda fazendo seu plano, já bota aí o nosso nome na planilhazinha para contactar quando chegar. Para quem já está aqui, tem os nossos contatos aqui na descrição do nosso canal. A gente pode compartilhar de outras formas, pelo Instagram, pelo Facebook, mais experiências. E agenda com a gente a tua visita. A gente vai ver o teu cenário, vai discutir o teu orçamento ideal e dentro do que é ideal e do que é possível, a gente vai encontrar o melhor match
para a tua família. Grande abraço, muito obrigado por ter vindo até aqui. Indica esse vídeo para os teus amigos que estão também no Plano Canadá. Manda tuas dúvidas, a gente tem o maior prazer realmente em contribuir. Até a próxima.